Estamos traindo, mis hermanos, um projeto para Sudamérica e Centroamérica. Assim que vamos estar colocando vários temas para que podamos estudar um pouquinho mais sobre a importância de construir o arca de Noé para o tempo del fim. O Senhor, mis hermanos, nos ha dado muita luz sobre a obra de la misión para el remanente. Así que vamos a empezar estudiando un pequeño texto que es muy importante. Está en el libro de Mateo, capítulo 24. Dice el Salvador al capítulo 24 de Mateo y el versículo 15. Dice la poderosa palabra del Señor así, con estas palabras. Dice 24:15. Portanto, quando veáis em el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El Señor está hablando de la apostasía del decreto dominical y el versículo 16 menciona: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El versículo 18 dice así: el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mis queridos hermanos, el Senhor nos está invitando para que para a hora final nós outros devemos ir ao campo. Portanto, há arca de Noé para o remanente, porque diz Apocalipse 12:16 que a terra ajudou a la mujer. Queremos dar um saludo a todos nossos hermanos e dizer de nossa alegria por estar de regresso com outro temário da palavra de Deus sobre nosso cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Alabamos a Dios porque nos ha dado el aliento de vida este día y nos ha dado el privilegio de abrir su palabra para estudiar cómo tener una vida en abundancia. Queridos hermanos, en este momento estamos entrando a la reta final, donde que vamos estar en contacto con la muerte, cara a cara con la muerte, hasta que venga el Señor. Es tiempo de desastres naturales, tiempos de pandemia, tiempo de violência, tiempo de crisis. Dice la Biblia, gran aflicción, tiempo de angustia. Por eso debemos tener salud en abundancia, una vida en abundancia. Vamos orar al Señor, que es el que nos da la vida, y vamos pedir su bendición para abrir su santa palabra. Con reverencia, oremos. Padre amado, gracias por tu amor, por tu misericordia. Venimos hoje, Senhor, a tus pies para rogar, danos tu Espírito Santo, que o manto del Cordeiro de justiça, de perfeição, de pureza, de santidade, pueda ser colocado em tu pueblo, Senhor. Levanta tu remanente para esta hora. Bendice tu igreja. Oramos também por nossos queridos, Senhor. Guarda-nos del mal. Prepara-nos para tu reino, para tu venida. E bendice agora tu palavra, Senhor. Habla a nosso coração para que podamos reflejar tu carácter, glorificar tu nombre y cumplir tus designios en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy un tema que no interesa a todos, pero sí es un tema muy importante. Vamos a estar hablando cómo perder peso sin perder la salud. Bueno, ahí está el temario de este día de hoy. Vamos a hacerlo tal vez en dos etapas, porque tenemos mucha información y tenemos poco tiempo para cubrir todo este material. Bueno, entonces nosotros miramos que Satanás tiene un plan que es destruirnos. Apolión, Abadón, el enemigo quiere destruir nuestras finanzas, nuestras familias, pero más que todo, el enemigo quiere destruir nuestra mente. Pero para que destruya nuestra mente, que es donde nosotros tenemos comunión con Dios, Satanás tiene que destruir el cuerpo, porque Satanás no puede atacar nuestra mente, porque el Espíritu Santo nos protege. Entonces, él tiene que tener un permiso para atacar nuestra mente a través de nuestro cuerpo. Por eso viene la rebelión, la intemperancia. Por eso ahora, mis hermanos, viene la comida chatarra, viene la música mundana, vienen las drogas de la calle, viene la inmoralidad, la pornografía. El enemigo está tratando de encontrar un medio por medio de las avenidas del alma, alcanzar nuestra mente. Por eso Jesús dijo bien claro, cuando alguien le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, y Jesús dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, el versículo 36, 37. Portanto, mis hermanos, este es el mandamiento. Tenemos que ahora cuidar nuestra mente, porque este es el gran mandamiento de la ley. Versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Esta traducción dice, y con toda tu mente. Portanto, hay que cuidar bien de nuestra mente. Bueno, cuando una persona está obesa, su autoestima se va abajo. Por eso entonces es muy peligroso estar obeso. Cuando una persona está obeso, sus rodillas se dañan, sus pulmones sufren. Por eso tenemos, cuando una persona está obesa, un montón de problemas. Y cae un montón de otras actividades, la parte sexual, la circulación disminuye, ya la persona no tiene, vamos a decir, ánimo para hacer ejercicio. Por eso, mis hermanos, tenemos que hoy estudiar un poquito entonces cómo perder peso sin perder la salud. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora estamos en tiempo cuando la gente está mareada de tanta dieta, la dieta de Pablo, de José, de María, del gobierno, del vecino, de la suegra. Por tanto, tenemos que estudiar la palabra del Señor y Dios nos va a guiar para que podamos tener esta vida y esta vida en abundancia. Hay un rey en la Biblia, era muy obeso, está en el libro de Jueces, al capítulo 3, dice así el versículo 17 al versículo 22. Vamos a leer ahí, dice, entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy gordo, así la Biblia dice muy grueso, que él era muy grande, de tan gordo que era grueso. Y dice la Biblia que Ahod, que fue el libertador contra los moabitas, versículo 18, dice así, luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, él vino como un regalo, pero a la hora de salir, él pidió a estar a solas con el rey, versículo 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirle. Y entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, versículo 20, y dice así, hermanos, y él se acercó a Ahod, estando él sentado, solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, versículo 21, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, versículo 22, dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Miramos ahí una persona muy obesa y de tal manera cuando fue apuñalado que el puñal quedó adentro de su vientre y no lo sacó. Entonces miramos que hay personas en la Biblia entre los paganos, en este caso era un rey moabita, un pagano que era glotón. Siempre un obeso es un glotón. Y esto, no voy a hablar de esto ahora, es una de las características que son señales para el tiempo del fin. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer rapidito esta cita, y aunque hay otras muy fuertes, dice, y esto conocían del tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahí ya miramos entonces que la glotonería y borrachera es obra de las tinieblas. Y el libro de Lucas lo menciona de la misma manera, el capítulo 21, Lucas capítulo 21 lo menciona con estas palabras, el Señor Jesús, y dice así el versículo 34, mirad también por vosotros
mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los vicios, afanes de esta vida, son vicios de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por tanto, mis hermanos, estamos mirando de que la Biblia está diciendo de que debemos estar ahora al control de nuestra salud, no en glotonería y borracheras. Por tanto, es muy importante entender que en este momento el Señor quiere que conozcamos las consecuencias de servir a Satanás, la intemperancia, la lujuria. Por eso vamos a hablar un poquito entonces hoy de cómo perder peso sin perder la salud. Pudiéramos seguir leyendo un montón de otros versículos. Por decir, tenemos varios órganos en el cuerpo y uno de los órganos importantísimos del cuerpo es el sistema endocrino o endócrino. El sistema endocrino es el sistema que compone las hormonas. Tenemos el sistema nervioso también, que está muy directamente relacionado con las hormonas. Por eso es importante entender cómo nosotros podemos conservar vamos a decir, el plan original, como Dios colocó en el Edén para que el ser humano fuera una persona feliz y también una persona normal. ¿Por qué normal? Digo normal porque Dios no crió el ser humano obeso. Así que la Biblia tiene una cita que está en el libro de Proverbios 23. El versículo de 1 a 3 dice algo interesante. Provérbios 23:1 dice: quando te sientes a comer com algum senhor, considera bem o que está delante de ti. Versículo 2 dice: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es como un carro sin freno que va a alta velocidad y come, come, come. Es una matemática. Por decir, entonces, si yo quiero engordar, hay que poner mucha caloría, más de la que gasto en mi cuerpo, y ahora mi cuerpo, que tiene exceso de calorías, entonces va a tener un problema. ¿A dónde va a poner esto? Bueno, solamente por medida de emergencia tiene que crear un storage o como un depósito aquí y hacer un almacenamiento de esta caloría, y esta célula que ahora está haciendo este depósito de caloría, la célula de la vecina tiene el mismo problema, también tiene más caloría que se está gastando para estudiar, para trabajar, y mira que esa célula arregló su problema colocando ahí un depósito, aquella otra imita, y la otra imita, y la otra célula imita, y todas las células comienzan a hacer lo mismo, porque tiene mucha caloría, demasiada caloría, entonces van a hacer un depósito, y ahora, de repente, al término de 4, 5, 10 años, estamos de esta manera como el rey de Moab. Por eso, mis hermanos, entonces, la Biblia dice en Proverbios: si tienes gran apetito, mira, Proverbios 23:2, y pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué significa esto? No es que vamos a dar ahora un cuchillazo a la garganta, no. Eso está diciendo: pone un freno en tu vida, pone un freno. El versículo 3 dice así: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Eso no te va a salir bien. Esa comida de galletas, de pizza, de frituras, eso está rico aquí a la boca, al paladar, pero al cuerpo, al hígado, eso es veneno, a los órganos, al páncreas, esto te va a dañar, porque hace que la producción de insulina aumente demasiado. Y mis queridos, nuestra vida está relacionada, por decir, con la cantidad de enzimas que nosotros estamos produciendo. Quanto más enzimas para la producción quanto más producción de enzimas para la metabolización de esas comidas refinadas, frituras y todo esto, menos tiempo de vida vamos a tener. Por eso que se recomienda mucho que se coma vegetales, frutas, porque a la vez que usted come una papaya o una piña, mira tu páncreas, va a estar así, mira, allá en Cancún, de vacaciones, não, porque não está nem preocupado, está de vacaciones, tranquilo. Pero quando comemos fritura, carnes
e que são alimentos muertos, todo isso refinados. Então, pobrecito del pâncreas tem que estar, pero trabalhando forte. E isso tarde da noite, por isso chega ao ponto, é como um cavalo na carroça, que você lo pega, o pobre corre, não? Tem que trabalhar, pero se você não lhe dá descanso, nem lhe dá comida, o cavalo vai chegar ao momento, a carroça, que se vai desmaiar. O pâncreas, de la mesma maneira, tem que, uno está comendo essas comidas de Babilônia, essas comidas, como disse o livro de Provérbios, pão engañoso, que é um pão de engaños. Vivimos agora um tempo de engaños, são manjares delicados, flanes, budines, não? Todos esses embutidos, carnes e tanto bacon e tanta coisa, e isto é um pão de engaño, porque vai trastornar, vai destruir o metabolismo. Por isso colocamos aí na pantalla em PowerPoint a obesidade e o sistema endocrino. Você crê que esses animalitos del campo, as aves, eles andam mascando chicle, tomando álcool, tomando café, comendo pizza, queijo derretido? Eles não seguem este engaño, eles não entraram neste engaño, portanto eles desfrutam sua vida que o Criador les deu com alegria, cantando e adorando o Criador dentro de seu plano de criação. Por isso, meus queridos, mira que bonito, que quem criou esta ideia de poner um ser humano em la tierra foi um Deus de amor, um Deus de sabedoria, foi um científico. Este Deus científico criou, mis hermanos, os aminoácidos, criou, mis hermanos, eu poder falar de las vitaminas, os antioxidantes, criou, mis hermanos, uma grande quantidade de coisas para manter essa criatura que Ele iba a dar a vida, pero Ele criou também o carboidrato. Portanto, nosso Criador criou o carboidrato não com o propósito de que esta criatura fuera um globo de tão grande, de tão redondo, de tão gordo. Esse plano de Satanás para destruir-nos. Deus criou o ser humano simétrico, a sua imagem e a sua semelhança. Que triste que tão pronto que Satanás colocou o ojo nesta criatura, o ser humano, e quando habla esta criatura inclui a mulher, porque Deus, Ele não lo toma o homem como apenas o único hijo de Deus, é o homem e a mulher, varón e hembra, assim lo diz a Bíblia. Portanto, mis hermanos, Satanás, quando colocou o homem ao ser humano, hizo um plano: vou a destruí-los. E nós outros agora estamos ignorantes com respeito ao plano de Satanás, e Deus em seu amor, bueno, el Deus Padre em seu amor, em sua compaixão, em sua misericórdia, bosquejou um plano para levantar esta raça humana del estado desgraciado em que ha caído, e Satanás, mis hermanos, criou um plano de intemperância, pero o Deus Padre criou um plano chamado Reforma Pro Salud. Você vai dizer, e onde está isto? Está em el livro Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Diz que nosso misericordioso Padre Celestial idealizou um plano chamado Reforma Pro Salud para levantar a raça humana de seu estado em que havia caído de intemperância. Pero que triste que a igreja rechazou a Reforma Pro Salud. Os pastores rechazaram a Reforma Pro Salud, porque os mesmos pastores, muitos estão obesos e muitos têm um montão de enfermidades por causa da intemperância, por isso não podem predicar, nem de vida em el campo, nem de puestos de avançada, e muito menos de Reforma Pro Salud. Por isso temos que agora, hermanos, estudar o manual, porque o manual diz: não te ponga a comer essas coisas, um pão de engaños, melhor que ponga um cuchillo a tu garganta que comer pão de engaños, se tem gran apetito. Portanto, hermanos, hoje nós outros temos que regressar a estudar a palavra, porque disse o Senhor que nós outros não devemos cargar nosso coração de glotoneria e borrachera. Assim que nós outros temos então um plano hermoso. Imagina que bonito, não? Quando nosso Criador contemplava a nossos primeiros padres. Que hermoso era mirá-los desfrutando de tanta felicidade, tanta alegria. Não havia nada disso de hospitais, de sofrimento como há agora em la tierra. Não havia guerra, não havia cemitérios, não havia nada, hermanos, de dolor, de sofrimento. Era pura
armonía, inocencia, felicidad, y eso se nos escapó de las manos. Hoy estamos todos inflamados, puros tumores, estamos todos corriendo de un doctor a otro doctor y olvidamos de Dios, de la ley de Dios, de la reforma pro salud, y por eso, mis hermanos, entonces, Dios quiere ayudarnos. Mira, la familia, tenemos que aprender esto. La familia, mis hermanos, es algo importantísimo, y esto viene de familia. La obesidad y el sistema endocrino, esto viene de hábitos equivocados. Uno dice así, no, esto es genético. Mentira, mentira. Es muy pequeña la parte de genética en el problema de la obesidad. Lo que hay es epigenética. Ahí sí tenemos que concordar, porque heredamos de nuestros padres, no solamente allá un genio, un cromosomo, pero más que todo heredamos hábitos equivocados. Nuestros padres comían de esta manera y nosotros aprendemos a comer de esta manera, por eso ahora estamos caminando hacia las consecuencias y vamos a pagar un precio muy caro. Yo quiero decir, hermanos, de que no estoy aquí hablando en contra de los obesos, porque la persona que es obesa ya tiene una condenación. Cuando ella se mira al espejo y mira su cuerpo, entonces le viene un pensamiento negativo, porque primero Satanás nos empuja al pecado, a tomar alcohol, a fumar y también a comer de manera descontrolada, pero después Satanás viene por el otro lado y dice, mira, usted no puede salir de la trampa, mira, usted ahora es un adicto, ahora usted es un borracho, ahora usted es un drogadito, ahora usted es un obeso, y la persona con su autoestima se va para abajo. Por eso que lo que necesita una persona con problemas en cualquier área es amor, amor. Y cuando hablamos de obesidad, mis hermanos, hay 3 áreas que son la causa o el trampolín para el problema. Número 1, podemos ir del menos complicado al más complicado. Desnutrición. Desnutrición, quiere decir que uno come, pero es un pan de engaños, eso no nutre. No tiene los minerales, no tiene la fibra, no tiene el antioxidante, no tiene el fitoquímico, la vitamina, ¿no? Entonces esto es un pan de engaños, pero la persona está desnutrida. Por eso cuando usted compra una hamburguesa y el precio es $1, $1.50, dice, ay, que tão barato paguei mi comida, pero que tan caro vai salir la medicina, porque el barato sale caro. Entonces tenemos que ahora, mis hermanos, invertir en alimentos que puedan alimentar el cuerpo. Aquí tenemos, por decir, aquí en la pantalla, los alimentos como que un símbolo de vida, ¿no? Superalimentos. Estamos entonces ahora estudiando bastante eso. Tal vez voy a hacer un programa aquí sobre los superalimentos. Por decir, tenemos, mis hermanos, el alimento número 1, la leche de la madre. ¿Cuál es el alimento más poderoso del planeta Tierra? La leche de la mamá. Y qué triste que ahora las mujeres no quieren, por motivos de estética, para que se no estén cayendo sus senos, no quieren ya amamentar las criaturas y como consecuencia puede que tenga un cáncer en el seno al futuro. Porque, mis hermanos, Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Por tanto, el alimento número 1 es la leche de la madre. Los primeros meses hay una especie de medicina en esta leche llamado calostro. Y el calostro, mis hermanos, trae la memoria a través de la genética de la madre al niño, porque el niño cuando nace está desprotegido, no tiene defensas y ni también memoria de defensas contra las enfermedades que están por ahí a través de virus, bacterias y otros patógenos. Por tanto, a través del calostro viene la memoria de los anticuerpos que la madre vaya a pasar ahora para que el niño o la niña va a producir en su propio cuerpo. Por eso es tan importante que la madre, por lo menos los 6 primeros meses de vida de la criatura, amamente su bebé. Entonces, este bebé que mama con la mamá, durante los 6 primeros meses, esta criatura tiene entonces la herencia o la memoria de cómo producir los anticuerpos para las enfermedades. Pero sería bueno que la madre pudiera
Depois de 6 meses seguir a um que vai dar um acompanhamento agora, não? Já empieza a dar as frutas e depois tem outras, hoje dia há muitas outras opções, não? Tem leites especiais de almendra, de tanta coisa, mas mais que todo a água de coco para a criatura ir também tomando, que é uma outra poderosa comida que Deus colocou na natureza, a água de coco, e a la vez que este niño, esta niña empieza bem, vai seguir bem, porque eu mencionava que a primeira grande causa é a desnutrição. Se estamos desnutridos e llenando o estômago, pero a célula está ayunando, automaticamente vamos colocar um montão de calorias vazias aí adentro do corpo que não vão produzir saúde. Por isso, isto vai produzir uma condição mórbida. Então, a la vez, e vamos crescer e a la vez vamos agora começar com comidas chatarras. Há muita comida chatarra. E o segundo alimento que eu diria hoje que temos que aprender, a Organização Mundial de Saúde, hermanos, ha considerado, por dizer, a quinoa um superalimento. Há uns par de anos atrás, colocou um artículo sobre por que a quinoa é tão importante. A quinoa é super importante porque tem os aminoácidos essenciales. O corpo, para formar uma célula e para ter vida, se necessita, hermanos, de ter aminoácidos, pero para formar as proteínas, porque nós somos uma casa de proteína, pero este aminoácido para formar a proteína, como ladrillo, azulejos, para formar o piso, ¿no? A la base de nossa vida tem que vir de afuera. Por isso o doutor le disse, há que dar carne al niño, pero Adão e Eva não comiam carne. O cavalo não come carne, a vaca não come carne, o boi não come carne, o elefante não come carne. E de onde saca sua proteína? Essa é boa pergunta. Por isso escrevi aquele livro, e tenho um montão de livros. Se você quer entrar na página, temos institutodesaludtotal.com, pois temos allá, hermanos, vários livros que você pode ler, estudar o mito, destruyendo os mitos, assim é o nome do livro, destruyendo os mitos. Aí coloco o mito da proteína. Então, agora se han descoberto produtos como a maca e outros, pero a quinoa é o produto número 1. A Organização Mundial de Saúde lo recomenda como um produto que contém os aminoácidos essenciais. Portanto, não tem que comer nenhuma carne. Temos os cereais e temos outros em abundância para proveer o que o corpo requer. Portanto, eu estou ensinando hoje como perder peso sem perder a saúde. Então, se você nutre o corpo, agora o corpo estando nutrido, empieza, hermanos, agora a eliminar essas calorias vazias, depós de gorduras. Por isso que temos que aprender a alimentar-nos corretamente. E eu pudiera falar do azeite de coco para não estar usando os aceites trans. Esses são veneno. Hoje a gente come fritura e plátano frito e papa frita e tudo isso. E depois está orando, Senhor, ajuda-me a estar sano. Como vamos estar sanos se estamos metendo veneno em el corpo? E isso nos leva a la segunda causa de la obesidade. A primeira era, mencionava, la desnutrição. La segunda, mis hermanos, é la intoxicação. Estamos em um momento de estar intoxicado. E quando estamos, mis hermanos, intoxicados, isto já vem desde que somos pequenos, com todos os órgãos intoxicados. Mira, quando nós temos hoje uma alimentação cheia de venenos agrotóxicos, e aí vem, hermanos, depois as latas cargadas de metais pesados, comida enlatada, comida embolsada, comida com um montão de colorantes, saboreantes, glutamato de monossódio, aspartame, a lista está larga, e isso produz câncer, e isto produz inflamação em el corpo. E agora queremos estar esbeltos, todos sanos, comendo porqueria. Por isso a Bíblia dizia, põe um cuchillo a tu garganta se tem gran apetito, porque este é pan engañoso. As igrejas não estão ensinando isto, os pastores não ensinam estas coisas. Estão falando de Deus, del cielo, e um aqui muriendo de dolor, de enfermidade, pensando que um dia vai viver feliz. E por que não podemos viver feliz agora? Porque estamos descarriados.
Por eso el Salmo 23 dice que el pastor tiene que venir para llevarnos a los verdes pastos, clorofila, fibra, productos verdaderos para desintoxicar y a las aguas vivas. Por eso, mis hermanos, dice el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Comida viva, delicados pastos é comida viva. E junto a águas de repouso me pastoreará, quer dizer, água viva. Água não colorida, não açucarada, todo está contaminado, o água está contaminada, comida contaminada, o aire contaminado, as relações estão contaminadas, todo está contaminado. Portanto, agora devemos aprender a hacer a desintoxicação. Em minha página, Instituto de Saúde Total, você encontra aí, meus irmãos, vários cursos onde estamos ensinando como desintoxicar. Temos, por dizer, também, não somente um curso pagado, mas temos um curso grátis também, como desintoxicar. Temos várias vias de eliminação. Por dizer, a mais importante é o cólon. Então, temos que aprender a limpar o cólon. E para perder peso, muitos que vêm comigo, e eu les ensino como fazer o enema ou lavativas. Não ensinamos o colema, nem tampouco o outro colônico, porque isto é altamente agressivo. Há uma pressão e grande quantidade de água que destrui o malo, pero destrui o bueno também. Pero ensinamos e orientamos e sugerimos que haga los enemas. Alguns se assustam e dizem assim, não, pero mi doutor disse que isso não é bueno. Claro, porque isto não cai nada ao bolsillo do doutor quando tu cólon está limpo. Vai limpar o hígado, vai ajudar a limpar o hígado, vai ajudar a limpar os riñones, o que vai ajudar a limpar a sangre, o que vai ajudar a limpar a piel e os pulmões. E se tu corpo está limpo, agora Deus, então, pode realizar a obra em você. Por isso disse o livro de Daniel, que para esta hora profética, Deus quer purificar o santuário. Daniel 8:14. Então, meus irmãos, o Senhor quer limpar el templo del Espíritu Santo. Dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será limpio. Purificado es limpio. Y el libro de Joel, capítulo 3, también dice así el versículo 21, me parece, del libro de Joel. Mira, dice, limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión, el monte de Sión. Deus vai estar com seu povo quando seu povo esteja limpo. Portanto, Deus quer limpar a sangre. Então, meus irmãos, miren que interessante. Então, há que abrir as vias de eliminação. Então, outra vez, o cólon, há que fazer lavativas, enemas, pode ser com manzanilla, com ajo, com malva, com probióticos, com café, com... Bueno, há diferentes maneiras de fazer o enema e ao curso que temos, curso de desintoxicação, ensinamos, quando você vem na cita em privado com seu servidor, aí temos vários livros onde que ensino claramente como fazer o enema, ok? Em esta página que você mirou. Outra coisa, temos que fazer os jugos, e aí você põe ao jugo para desintoxicar, põe um limão, ok? Com cáscara, limão verde, de preferência, porque o limão, depois já vou falar um pouquinho de água tibia com limão, é perfeito para ajudar a perder peso e refrenar o gran apetito. Bueno, déjame já agregar isso, depois regresso com o jugo. Se você toma água tibia por la mañana, bem calentita, lo que pode tolerar, sem queimar-se, agrega o jugo, empieza com meio limão, porque a vezes a pessoa está com a mucosa estomacal bastante delicada e ele diz, ai, me hizo el mal el limão. Bueno, então tem que diminuir o limão, ou use o amarillo, ¿no? Que é menos forte, pero sí funciona, ok? Todos os limões são buenos, pero o verde tem mais vitamina C. Então, empieza com meio limão e vai aumentando, o que pueda tolerar com água tibia por la mañana. Esto refrena o gran apetito que tem e a la vez ajuda a desintoxicar. Se lhe cai mal, há que entender isso, não é que o limão é negativo. O limão, quando lo tomamos, ele é ácido, pero al ser absorvido, é altamente alcalino. Pero a gente diz assim, o limão me cai mal, pero a soda não, e toma soda. A soda, meus irmãos, sí é altamente ácida,
E por isso agora, com excesso de caloria e excesso de acidez, vamos criar uma toxicidade. Vamos estar, meus irmãos, intoxicados. Portanto, por dizer, para que tenha ideia, o pH, o potencial de hidrógeno do corpo, é 7.4, ou mais especificamente 7.36. A soda pode ir hasta 3 ou um pouquinho menos, 2.5, altamente ácido, o que produz a morte. Portanto, nunca deveríamos dar uma soda a alguém da família, muito menos a um ninho, porque vai ser um ninho obeso. Eu mencionava que aí dar comida verdadeira, e temos o aceite de coco, que ajuda a perder peso, não? Temos um montão de coisas, meus irmãos, que Deus colocou na natureza como plantas, não? Para que podamos ter este privilégio de viver uma vida sana, uma vida saudável. Portanto, então, hacemos uma boa desintoxicação do corpo com água, com limão por la manhã e tomamos os jugos. Apunta então, os jugos, le põe um limão com cáscara al extrator, 2 zanahorias, uma betabel, põe também 2 dientes de ajo, poderosa medicina. Se você conjuga el ajo com el limão, le cai de maravilha, pero são um pouquinho fortes, tanto el ajo como el limão. Portanto, então, coloca uma manzana verde que ajuda a contrarrestar esta força del ajo e del limão. A manzana verde, então, ajuda a equilibrar. A zanahoria também, que é dulce, a betabel, umas 2 zanahorias, uma betabel, lhe põe uma punta de aloe vera ou sábila, que é altamente alcalina, lhe cai excelente para a mucosa estomacal, e uma punta de jengibre. Tanto o turmeric, a curcuma, como o jengibre tem curcumina, que é anti-inflamatório e ajuda em el processo de desintoxicação de metais pesados do hígado. Portanto, irmãos, estamos ensinando hoje como perder peso sem perder a saúde. Claro que não me alcança a falar todo em este programa, há que fazer exercício, há que fazer um montão de coisas, não comer por la noite, e a parte espiritual, que é a última que vou falar, mas é não menos importante, ok? É muito importante. Então, se temos uma superalimentação, colocamos os cereais com os legumes, os cereais você pode colocar por la manhã tem que comer cereais. Por la manhã você pode comer a avena gruesa inteira, el arroz integral, pode comer el amaranto que está rico em cálcio, pode comer el millet o mijo que está altamente alcalino, e o millet, se você combina com o garbanzo que é alcalino, olvida, essa é uma super comida. Ou pode usar o hummus, que é a pasta del garbanzo com ajo, com aceite de olivo, que hermoso, como Deus criou todo perfeito. Le agrega uma cuchara 2 de aceite de coco, como eu mencionava, porque o aceite de coco ajuda a estimular a tireoide, que é a madre das glândulas, das hormonas, para dar o equilíbrio a todo o sistema endocrino, para que você pueda perder peso. Porque muita gente diz assim, pastor, está tomando água, me engordo. Claro, a tireoide não funciona, então tem que cuidar com as drogas, cafeína, nicotina e toda a teobromina, todo isso que come, porque isso todo e coisas muito calientes, que todo isso daña a tireoide. A la vez que hacemos todo isso, meus irmãos, vamos ir perdendo peso, porque a la vez que você hace um enema, você vai dizer, pastor, perdi 15 libras em el primeiro mês. Pero eu te digo, você não está perdendo massa corporal, você está perdendo toxinas, matéria fecal que estava aí parada por meses ou anos, e agora aquela cara ou piel toda arrugada, acné, barro, e agora limpiando o colo, você vai dizer, uau, mira que guapo me encontro. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, em 10 dias de estar ao programa divino comendo vegetais e frutas, cereais e também germinados, eles estavam 10 vezes mais sanos que os demás jóvenes de Babilônia. Queridos hermanos, mira que hermoso. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? El resultado es que estaban más, mira, dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Allá tenía carne, alcohol y todo estimulantes, ¿no? Y haz después con tus siervos
según veas, y después fueron encontrados mucho mejores que los demás. Queridos hermanos, entonces, la Biblia menciona que Dios tiene un plan para nosotros. Pero ya mi tiempo se acaba, tengo que ir a la última parte. La última parte, tal vez usted discorde, dice, no, parece que eso no tiene mucho sentido. La primera está bien, estamos desnutridos, pura comida chatarra, caloría vacía, pura fritura, puro refinado, y azúcar refinado, sal refinada, aceite refinado, y harina refinada, y tanta cosa, está bien. La segunda también, pues hoy hasta el aire está contaminado, el mugrero está por toda parte en la comida, agua con plástico y tanta porquería, estamos todo comiendo y colocando todo contaminado. Y para el colmo metemos químicos en el cabello, a las uñas, en la piel, un montón por aquí, un montón de químico, y todo eso está intoxicando el cuerpo, y entonces estamos intoxicados, desnutridos e intoxicados. Pero la última parte, mi hermano, no es menos importante. Estamos também, a parte de desnutridos, intoxicados, estamos, mis hermanos, emocionalmente desequilibrados. Emocionalmente desequilibrados. Muito estresse, malas relações, cargado de mágoas, lleno de ódio, uma competência constante no trabalho, na escola, na igreja, sempre estamos em punto. Então, nós outros, lejos de aquella, ¿se acuerda que coloquei allá la foto de Adán y Eva, assim, um paraíso com o Senhor? ¿Dónde está o paraíso hoje? Já não há harmonia, a pareja duerme apartado, já há pelea, os hijos não se comunicam com os padres. Portanto, mis hermanos, estas são as causas, estamos emocionalmente destruídos. Estamos destruindo adentro e também afuera. Portanto, já nada funciona, os olhos não funcionam, a parte sexual não funciona, e a digestão não funciona. Por isso que temos que agora reconstruir este santuário de maneira completa. Por isso, 1 de Tessalonicenses 5:23 diz que o apóstolo Pablo, que Jesus já viene, e devemos conservar este corpo irrepreensível, disse, e o mesmo Deus de paz os santifique por completo. Há que reconstruir todo por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo, seja guardado sem mancha, sem arruga, disse, irrepreensível, esperando a venida de nosso Salvador. Por isso, há uma obra agora, mis hermanos, que muitos não la conhecem. Esta obra tem que ser hecha antes da venida do Senhor, para que lo esperemos em poder e glória. Eu tenho, mis hermanos, então, algumas diapositivas, déjame passar rapidito aí. O corpo está relacionado, a mente, com o corpo. Assim que quando o estômago, o pâncreas, o hígado estão, por dizer, tranquilos, a mente está tranquila. Pero quando há, hermanos, algum distúrbio em los órganos, a mente também. Mira, por dizer, aqui tenho uma ideia de como funciona a regulação da saciedade e hambre. Quer dizer, agora você me está mirando aqui, eu estou predicando, dando charlas hoje o dia todo, e não estou desesperado. Aqui estou parado e tenho minha agüita aqui. Quer dizer, por quê? Porque meu estômago está cheio. Esta manhã comi bem. Eu comi um mango, comi um plátano macho, e comi também higo, e comi também, hermanos, um cactus, quer dizer, 4 frutas. Se requiere mais ou menos 3 frutas, pero eu sou muito goloso por la mañana, porque a la noche não como, então a la mañana tenho que comer bem. E a la vez que o estômago tem esta gran abundância de comida por la mañana, há uma saciedade ao cerebro. Então, pero esto todo é frutosa e esta assimilação é muito rápida, portanto, tem que comer também um cereal, normalmente como granola ou um atole que hago com os cereais que mencionei, harina de maíz, geneticamente sem modificação, não geneticamente cambiado, orgânico. Pongo o amaranto, pongo o millet, pongo a avena, hago um atole com leite de almendras, e isso hasta as 2, 3 da tarde não tenho hambre. Então, por quê? Porque há um sentido de satisfação, e a la vez que estamos comendo desta maneira, agora o corpo reconhece, pero depois também temos as nueces. Eu hoje a la mañana comi nuez de Brasil, como nas 4, e comi a semilla de calabaza
pero no tostada, no con sal. Entonces yo no tengo aquí ningún problema, ay, qué hambre, ay, tengo que parar aquí, tengo que buscar ahí algo para comer. No, hay una saciedad. Miren que nosotros somos mamíferos y los mamíferos se han descubierto que tiene un nutricionista particular, que el Señor es el nutricionista, Él nos crió y Él nos mantiene y Él nos cuida. E não importa se somos já grandes, ancianos, Deus nos mira como um bebê. Eu tenho que cuidar meu filho Juárez, ele é meu filho, eu lo amo, e o Senhor está cuidando de mim, e Ele me está protegendo, e eu tenho que deixar-me guiar por Ele. E então Ele me vai dizer, não Juárez, já não coma desta fruta, come da outra, porque você já comeu demasiado desta. Portanto, como Deus me controla? Deus não me está falando assim audivelmente que estou escutando, oh, Deus me está falando, não. Ele me guia por intermédio de um mecanismo que Ele mesmo colocou. Regressamos à pantalla. Agora que bonito, não? Poder entender isso. Disse assim, reguladoras, reguladoras del apetito. A hormona que produz a saciedade. Número 1, o tejido adiposo produz leptina e a secreção e la secreta, a la circulação sanguínea. Então, aí está a maneira como há uma relação que a través de la sangre, esto va a desarrollar. Número 2, la leptina provoca reacciones en el hipotálamo. Entonces, esto suprime la actividad de las neuronas NPI que produce el apetito. En otras palabras, ahí abajo usted mira cómo se relaciona, mira, y mejora la actividad de las neuronas POMC que dan la sensación de saciedad. Resultado, saciedade. Quer dizer, já não estou com craving, em inglês se diz desesperação, antojo de estar comendo, como as senhoras que estão embarazadas comeram na terra, comeram jabón, comeram a las 3 da madrugada que me busque algo. Não, nós temos que estar saciados. Pero como é que vem o hambre? A la derecha temos então que a hormona gástrica grelina se secreta a la circulação sanguínea e aí mira a foto como se relaciona del estômago ao cerebro. Número 2, em el cerebro a grelina também atua sobre o hipotálamo e isto a la vez, hermanos, estimula a atividade de las neuronas NPI que hacen sentir hambre. Mira que interessante, é como um botão que agora vai disparar uma sensação ou de saciedade ou de hambre. E además, dice a letra B, las NPI inhibem a atividade das POMC e eliminam a sensação de saciedade. Quer dizer, desta maneira, temos hambre. Portanto, é muito importante que nós podamos entender isto. E a la vez que entendemos isto, vamos agora dar honra e glória a Deus, porque vamos comer produtos que Ele criou. Porque se eu como um produto que Satanás criou, uma comida chatarra, uma pizza, uma soda, então Deus não vai trabalhar com Satanás. Deus, meus irmãos, tem que ser soberano. Por isso, 1 Coríntios 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Queridos irmãos, então, em este momento, temos que deixar-nos induzir-nos por el Espírito Santo. Mira esta foto. Mira esta foto. Esta foto me disse que nós, hermanos, somos condicionados. Os perros, um psicólogo hizo, hermanos, um experimento que quedou na história, porque de aí começaram a ver como nós somos condicionados também. Ele agarrou um perro e começou a colocar a comida del perro. Y miró que el perro, a la vez que miraba la comida y veía que él venía con la comida, empezaba a salivar y la colita sacudiendo el perro por alegría. Pero él agarró, como a la derecha, usted mira, un bell, ahora me fue la palabra en español, una campana. Ay, gloria a Dios, ya viene la palabra, campana. Entonces agarró una campana y colocó la campana siempre que iba a dar de comer. Y el perro miró la campana, pero no pasó nada. Mira, no había ninguna respuesta del perro mirando la campana, porque no significaba nada para el perro la campana. Pero el psicólogo empezó siempre que iba a dar de comer, sonaba la campana. Pero entonces, número 3, ahí usted mira a la foto,
Ya a la vez que el psicólogo ya ni agarraba la comida, pero agarraba la campana, sonaba la campana y el perro miraba y escuchaba la campana, ya estaba salivando con la cola feliz. Primero, cuando miraba la campana no había ninguna reacción, no había respuesta. Pero ahora por mirar la campana ya, aunque no veía la comida, ya estaba respondiendo al estímulo. Pero ahora entonces, un día este psicólogo, entonces agarró la campana y ao revés de traer comida, empezó a maltratar el perro. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ya el psicólogo agarraba la campana, el perro ya no respondía, no salivaba. ¿Por qué? Porque perdió el estímulo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que nosotros somos criaturas de hábitos. Nos condicionamos. Por decir, cuando usted mira así un outdoor de una comida chatarra, una tienda de comida chatarra, usted dice, ¡ay, qué sabor! Como ya me da agua a la boca, nomás de mirar ahí el nombre de la tienda de comida chatarra, sodas, frituras, hamburguesas. Hermanos, pero nosotros tenemos que romper la maldición. Por eso he leído varias veces que solo la gracia de Cristo puede romper los vicios, la adicción. Porque yo era viciado en alcohol, en cigarro, en cosas malas. Pero Jesús me libertou. Portanto, agora, eu não tinha hábitos de comer brócoli, repolho, kale, pero Deus me ajudou a cambiar mis hábitos. Hoje, ao revés de estar fumando um cigarro, eu estou procurando, como dijo Pablo, comer e beber para a honra e glória de Deus. E, portanto, agora eu posso fazer meu exercício, eu posso, hermanos, desfrutar minha vida com mais de 60 anos que tenho, e de la mesma maneira quando tinha 20 anos. Portanto, o Senhor quer ajudar-nos a levantar desta condição. Se você hoje se sente desanimado, tem as emoções por terra, tem tu corpo completamente intoxicado, desnutrido, está obeso, levanta-te em nome do Senhor. Se você pode dar um passo, dá um passo hoje. Amanhã você vai conseguir dar 2 passos por la gracia de Deus. Passado amanhã vai dar 3 passos. Em 2 anos você é um maratonista, você é um atleta e, querido hermano, Deus espera isto de você, Ele te vai ajudar. Nunca he mirado ou escuchado de que alguém obeso ha chegado a los 100 anos de vida, porque o corpo não suporta. Portanto, o Senhor nos quer ajudar agora para que podamos chegar a uma condição de vida em abundância. La obesidad es peligrosa y la más dañina, hermanos, es la obesidad. Como usted mira la pantalla que voy a colocar ahí, mira, aquí están los tipos de personas obesas, pero esto puede ser, hermanos, frenado. La maldición de Satanás, Cristo puede romper. Las cuerdas que el enemigo colocó en nosotros, hermanos, podemos romper por la gracia de Dios. No estamos en contra de la obesidad, estamos a favor de la salud y calidad de vida. Y ahora usted mira las consecuencias de seguir el plan de Satanás. Por tanto, mis hermanos, tenemos que en este momento trabajar con el Señor por el poder del Espíritu Santo, con actividad física, el ejercicio, la dieta bíblica. Nosotros vamos a prevenir el cáncer e vamos reduzir o peso. Que Deus te bendiga, a você, a sua família. Vamos trazer mais informação. Estamos dando apenas a introdução a este temário, como perder peso sem perder nossa saúde. Vamos adorar a Deus, vamos agradecer-lhe por su Espírito Santo e pedir sua bendição na nossa vida. Oremos. Graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. Has venido, Senhor, a levantar este santuário, este tabernáculo que está caído. Bendice tu pueblo, tu igreja, tu obra, Senhor. Bendice tus hijos e hijas, que podamos reflejar tu carácter, que podamos, Senhor, ser felizes, que podamos ter nossa autoestima, porque somos hijos del Rei del Universo. Guarda-nos este dia, livra-nos del mal e bendice-nos demais atividades del dia. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Portanto, em el campo, o Senhor tem um plano para nós. O livro de Isaías,
Isaías capítulo 48, versículo 17, dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere encaminar en el camino que debemos seguir. Qué bonito, mis queridos, que el Señor quiere ser nuestro maestro. Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre la escuela de Madison, la verdadera educación. Pero ¿qué cree usted que es nuestro maestro o debe ser nuestro maestro en esta hora final? Aquí tengo conmigo un libro maravilloso. Este livro se chama Consejos sobre a Saúde, e a la página 342 diz assim, inspiradas palavras: Nadie deve considerar a ser humano alguno como fuente de curação, solo deve depender de Deus. Em sua dignidade varonil, concedida por Deus, deve deixar-se dirigir por Deus mesmo, e não por entidade humana alguna. Dice más, Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen em la imagen divina. Vamos estar estudando em esses temas como Deus nos quer levar ao campo e como Deus nos quer ensinar. Assim como hablou com Abraão, assim como hablou com Moisés, assim como hablou com os patriarcas, profetas, com os discípulos, também o Senhor quer hablar com nós outros, como acabamos de ler.